Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou José Maria. Esse daqui é o segundo encontro da disciplina Gestão do Tempo e Produtividade. Neste encontro, nós vamos comentar sobre as técnicas de utilização do tempo e da produtividade de uma forma mais prática. O objetivo deste encontro colocado aí para você é que você possa identificar e aplicar as diversas metodologias e ferramentas, como a GTD, Get Things Done, né, do Allen, a tríade do tempo e o trabalho focado. São teorias que a gente já introduziu no encontro anterior. E essas práticas e ferramentas para que você possa otimizar a execução das tarefas e gerenciar o seu fluxo de trabalho. Para tal, estão postados aí os assuntos que em detalhes serão abordados, as 5 fases do fluxo de trabalho, ferramentas de suporte, as 4 regras do trabalho focado, rotinas de trabalho focado e outras técnicas, ok? Nós temos também uma atividade prática, como está colocado aí, trabalho em duplas ou em trio, mas isso acontece na aula propriamente dita. Esta é uma aula mais curta, gravada, para que possa ampliar aí o conteúdo tão importante que é desta disciplina. De qualquer forma, vai esta atividade na descrição deste vídeo, caso quem esteja assistindo tenha interesse em praticá-la, para contextualizar algumas ferramentas que nós iremos explicar neste encontro. Então, muito bem, a primeira abordagem é sobre as 5 etapas do GTD, o Get Things Done, né? Onde ele parte do princípio que quando a nossa mente está carregada, isso a gente comentou no primeiro encontro passado, quando a nossa mente está sobrecarregada com listas e tarefas e projetos e coisas não resolvidas, outras demandas, ela entra no estado de saltar de um ponto para outro, né? Que o Allen chama de mente de macaco. Então ele vai saltando de uma preocupação para outra e isso vai com certeza gerar um comportamento de ansiedade, né? A liberação dos hormônios que nós temos, impedindo o pensamento claro e a ação focada. E para isso o GTD ele estabelece 5 etapas que nós vamos logo em seguida explicar cada uma delas, mas seria o capturar todas essas coisas não resolvidas, esclarecê-las, organizá-las e refletir se esse sistema de capturar, esclarecer, organizar, ele está adequado, no sentido que nós vamos esvaziar a mente, utilizar de um sistema externo para que nós possamos confiar que essas demandas elas vão aparecer no momento certo e ideal, ao serem procuradas, pelo menos, né? Ou seja, vão sair da mente. E o engajar é o colocar em prática propriamente dito. Vamos ver então cada um dos aspectos de forma detalhada. A primeira etapa é que você possa reunir tudo que prende a sua atenção, que está na sua cabeça, né? Os itens, ideias que você precisa avaliar, decidir, agir, compromissos, tarefas, preocupações, projetos, e-mails, notificações de redes sociais, notificações do programa de troca de mensagens, WhatsApp e tantas outras na forma de tecnologia, notas de reuniões, que elas estão aí por conta à distância de um clique, na medida que os smartphones eles condensam uma gama de possibilidades por meio de seus aplicativos, e esses aplicativos eles procuram interagir na medida que as mensagens, as dinâmicas, as coisas vão acontecendo e as notificações vão chegando até quem está de posse de um smartphone. E tudo isso deve ser capturado e retirado da sua mente. O segundo passo é que você possa começar a esclarecer,
clarear, clarificar, processando todas essas demandas, que significa que cada item coletado, o que eu vou fazer a respeito daquele item, qual o start que este item vai demandar. E para cada item você deve se perguntar o que é isso. Por exemplo, se você tem na cabeça uma reunião de marketing, e essa reunião de marketing significa o quê? Que você vai participar da reunião, que você vai conduzir a reunião, então você tem que prepará-la com antecedência, expedir determinados convites, ou que nessa reunião de marketing serão decididos vários aspectos e dali vão gerar novas demandas num curto prazo. Então é justamente isso, você se preparar e entender quais são as ações decorrentes de cada uma dessas demandas que você coletou, capturou anteriormente. E aí você vai organizar no sentido de categorizar, colocar cada item no seu lugar certo. Então, vai criar, logo no próximo slide a gente vai discriminar quais são as possibilidades, né, de você organizar cada item em um determinado local, principalmente sobre a ótica dos itens que são digitais e virtuais, como nós falaremos, né? Essas listas de calendário, lembretes, aplicativos de mensagem e outros, né? E isso vai clarificar de uma forma visual. O objetivo é que tudo tem que ter um lugar, cada coisa no seu lugar, de forma que você possa alcançá-las de uma maneira muito precisa, rápida, sem perder o tempo em ficar procurando aonde está aquela demanda externa registrada que você precisa solucionar. Bom, depois você vai refletir no sentido de manter o sistema atualizado com revisões que você vai fazendo regulares, né? Revisar o quê? Organizar, o processar e o capturar os itens anteriores. Então você vai analisar antes de colocar em prática se o que você fez nas fases anteriores ela foi de uma maneira ampla, adequada, e se elas serão suficientes para atender os seus horizontes e as suas categorias. Os horizontes no sentido temporal. Se você terá um bom sistema, montado um bom sistema para as tarefas do agora, do amanhã, do semana que vem, do mês que vem, do próximo semestre, do próximo ano, dos próximos 5 anos. Então é justamente isso, o horizonte temporal. E se você colocou o que é e-mail no devido lugar, se você estabeleceu itens de prioridade, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp, você vai deixá-la no WhatsApp, o conteúdo dessa mensagem, ou você vai estruturar que você copie e cole, ou crie alguma referência para ela em um outro sistema de agendas, como o Google Agendas, por exemplo. Então, isso seria categorizá-las, usar ali as ferramentas, principalmente as ferramentas tecnológicas que a gente tem, e nós vamos falar logo em seguida, como eu já adiantei. Então seria a reflexão regular que vai evitar que o sistema se torne obsoleto, né? Você precisa estar sempre medindo, na medida que vão criando novas demandas e na medida que também vão criando novas tecnologias que você possa usar e integrar nessa gestão aí dentro do seu smartphone, dentro dos não só smartphone, mas do seu notebook, da hora que você acessa os PCs, os computadores, os sites, e assim vai. E aí você dá o play. O play é o engajar, é a etapa que você vai começar a tomar as decisões com o que fazer na medida que todo o seu sistema está montado. Então você recebeu lá um lembrete, reunião amanhã às 9 horas. Tá? O que você vai ter que fazer o que com este lembrete? Então vai depender, como está aqui no negrito, né, do contexto disponível. Onde que você está? Você está na empresa, você está com as ferramentas e com o time necessário para solucionar aquela demanda, ou você vai ter que fazer isso só num momento posterior? Você tem liberdade de fazer isso porque você tem um chefe que delegou os poderes para você organizar tudo, para convocar as demais pessoas, ou você é o chefe?
Você tem tempo disponível na sua agenda para os próximos dias para apresentar a solução. Você demandou, ou melhor, dimensionou que aquela atividade ela tem uma duração de tempo. Você vai ter que resolver aquilo, você demora 2 dias para solucionar, porque isso vai depender do desenvolvimento de um aplicativo, e este aplicativo, mesmo com urgência, você só com 1 semana você consegue apresentar uma primeira solução. Da energia que você tem, no sentido que você vai fazer isso quando? De noite, na sexta-feira, quando todo mundo está saindo para tomar cerveja, ou você vai fazer isso na segunda-feira, que você tá ainda retomando do final de semana. Qual a sua energia? Qual a prioridade que você vai dar para este assunto, né? Dependendo de vários outros aspectos, né? Então, essas são as 5 fases aí, 5 etapas do sistema GTD, tá? Para que você possa tentar colocar isso em prática. Capturar, processar, organizar, refletir e dar o play, que é engajar. Você tem algumas sugestões de ferramentas e listas, como as caixas de entrada, onde eu comentei na aula presencial, que as caixas de entradas, todo mundo que tem um e-mail, e hoje todo mundo tem um e-mail, é muito fácil entender uma caixa de entrada, mas antes, lá nos anos 80 do século passado, que a gente ainda não tinha o processamento das informações de uma forma digital, por meio de um PC e depois da internet, não tinha e-mail. As caixas de entrada eram as caixas físicas, uma caixinha que ficava na mesa, né? Uma caixa de entrada e uma caixa de saída, que servia para o que entra é o que você tem que observar, olhar para a prioridade, e o que sai é o que você solucionou, né? Se você tem outras pessoas envolvidas, secretárias, outros subordinados, eles mesmos iam colocar as demandas não resolvidas na caixa de entrada e as solucionadas na caixa de saída. Então, utilizar esta mentalidade, este instrumento. As próximas ações seriam as tarefas que devem ser utilizadas, devem ser acionadas no curto prazo, né? As pendentes. Os projetos que você tem, né? No projeto, o que é um projeto? Geralmente o projeto tem uma estrutura mais robusta, mais estruturada, um começo, meio e fim, porque os projetos eles devem acabar, e eles são instituídos para atender demandas específicas, geralmente grandes demandas, grandes objetivos a serem atingidos, né? Vão criar um novo produto, vai criar um novo tipo de serviço, vai criar uma nova instalação, vai criar uma nova marca, né? Então esse que são os projetos, né? E nós temos diversos sistemas de gestão de projetos, dos mais avançados como o Primavera, o MS Project, também como outros que a gente vai colocar aqui, como o Trello, como o Asana. O Asana ele não é tão simplório, o Trello mais ou menos, mas são aplicativos mais simples de integração, né? que tem várias ferramentas de tarefas, de lembretes, de cronograma, de estrutura, de decomposição de tarefas, né? Que é o que geralmente é um projeto, né? Agenda, no sentido daquele calendário básico, onde tem as datas previstas e você anota os compromissos que serão necessários serem entregues, ou então as reuniões, os eventos que acontecem em determinado momento. Hoje a gente tem as agendas digitais, todo smartphone já vem com a sua agenda, a gente vai mostrar isso no próximo slide, né? As agendas digitais, virtuais, elas têm muito mais recursos que uma agenda física impressa, mas se você ainda utiliza uma agenda que depende lá de você registrar, escrever à mão e depois você pegar e abrir naquela página, se você ficar confortável com isso, tudo bem. O interesse é que você ter o hábito de utilizar uma agenda, não só para os compromissos de trabalho, mas compromissos de trabalho e compromissos pessoais, né? Você entender que além das próximas ações, tem aquelas ações que você não depende de você, depende ainda um complemento, um input externo, né? Que você tem que estabelecer esse tipo de ação, né? Quer seja numa agenda digital, quer seja numa lista de tarefas, né?
E você tem que também, para aquelas atividades que não são urgentes nem importantes, como nós vimos na aula passada, algum dia você soluciona, né? Eu dei um exemplo que eu já fiz, é você mandar agendar um compromisso daqui a 7 anos na sua agenda digital e pedir para que você seja alertado. É um compromisso assim, faz uma pergunta, né? Para ver como você está daqui a 7 anos, daqui a 10 anos, né? Ou então você coloca lá um compromisso que você quer resolver daqui a 10 anos e algum dia, talvez, tá bom? Bom, você tem aplicativos de ferramentas e listas de agendas como o Todoist. Você tem o Asana, que é um pouquinho mais robusto, um aplicativo de projetos, se você sentir a necessidade. Você também tem os planners impressos aí. Olha aqui, ó, minha semana. Tá aqui, a imagem está um pouquinho mais restrita, né, menor. Você tem uma lista de tarefas, você tem um calendário, tudo que as agendas digitais têm e muito mais, ok? O que é importante é que você procure usar essas ferramentas, a caixa de entrada, entender as tarefas que têm que ser agendadas, diferentes dos itens que você coloca no calendário, tá? Entender os seus projetos e organizar isso tudo em forma de ferramentas e listas. Antes da gente falar das disponibilidades que a gente já encontra em todo o smartphone, vamos falar um pouquinho dessa questão do trabalho focado, né? Hoje esse encontro, a ideia é que a gente dê muito destaque no trabalho focado, no deep work, que está do trabalho profundo, que vem muito deste autor Cal Newport. Ele já falou para você na aula passada que uma das formas de solucionar as suas demandas é listá-las anteriormente, procurando classificá-las naquilo que é importante, se possível, 70% dessas demandas. A gente até fez uma lista de atividades na semana, no último encontro. Depois você entender que haverá sempre as contingências, elas nunca deixarão de acontecer, mas que elas não podem, a surpresa tem que ser a mínima, né? Com um planejamento anterior, para que as contingências sejam no máximo 20%, né? E você entender que tem coisas que têm que ser eliminadas mesmo, ou que você tem que delegar, ou seja, não gastar tempo com isso, utilizar seu tempo para as coisas que são consideradas mais importantes e, segundo plano, nas que são urgentes, que têm entregas prementes. E seria você colocar isso numa zona de 10%. Bom, o problema é quando você fica entre o urgente e o que é eliminável, né? O circunstancial. O ideal é que você consiga classificar 70%, 20% e 10%. Bom, isso é uma alocação consciente de tempo para cada categoria. No anterior a gente procurou já esclarecer que você tem que categorizar. E aqui, neste caso do Cal Newport, do importante e urgente para buscar e do circunstancial para buscar o equilíbrio. Mas o Cal Newport, ele tem 4 grandes dicas para que você estabeleça o trabalho focado. A primeira delas é você criar um hábito. E a gente vai ver também um pouco mais à frente, ainda neste encontro, os tipos de trabalho que a gente pode utilizar que vão permitir que você crie um hábito. O que é um hábito? É aquilo que você faz repetidamente, às vezes de uma forma automática. Então você se levanta e você nem percebe, você já vai para o banheiro e escova os dentes. Você tem este hábito. Outras pessoas se levantam e vão tomar café e deixam para escovar os dentes antes de sair. Isso é uma questão de ações que são feitas repetidamente. Se elas geram um efeito positivo, elas são as virtudes. Se elas geram um efeito de dependência negativo, que vai lhe causar prejuízos, elas são os vícios. Aqui a gente está falando de criar o hábito do trabalho focado, ok? Esta divisão de categorização já lhe auxilia bastante. O segundo aspecto que ele destaca é a questão do tédio. Bom, se você procurar utilizar uma inteligência artificial generativa, né, perguntar o que é tédio, ele vai dar algumas respostas também,
no sentido daquilo que é enfadonho, né? Naquilo que você faz de uma forma que você não aceita, de uma forma até mesmo reativa, né? Mas por que ele fala que aceite o tédio? Bom, nós estamos expostos a uma hiperexposição, né? Expostos a uma hiperexposição, sendo bastante redundante, de vários eventos que vão estimular sobremaneira os seus sentidos. Então você tem lá no seu smartphone, recebe uma notificação de um novo vídeo no YouTube, de uma nova música que saiu no Spotify, do WhatsApp que você integra, sei lá, 20 grupos, os grupos, cada pessoa que diz alguma coisa, um bom dia, pode chegar uma notificação para você, desde que você tenha configurado desta forma, né? Você recebe posts de redes sociais, você segue determinados produtores de conteúdo e você faz isso o tempo inteirinho. Você parou na fila do pão no supermercado, você não aceita o tédio, você está condicionado a tirar o seu celular do bolso e a ver lá as redes sociais, ver os recados no WhatsApp, ver os seus e-mails, né? Por quê? Porque você tem esta opção e porque a maioria das pessoas está fazendo isso já há algum tempo, pelo menos uma década, e já se tornou um hábito, mas não diria que fosse um hábito produtivo, seria mais para o lado da dependência do vício, né? E você só vai conseguir esvaziar a sua mente, deixar ela clara, se você evitar nesses momentos que você não tem o que fazer, por vezes você está solitário, aceite esse momento, fique olhando a realidade no sentido, fique olhando para as pessoas, para os objetos, se você está esperando um ônibus, para o horizonte, para o mundo real mesmo. Por quê? Porque aí você vai acostumar a sua mente a quando você estiver parado, você não tem que pegar alguma coisa para que você passe o tempo, você estimule alguma coisa agradável para passar o tempo. Isto vai, depois de você criando o hábito, condicionando, permitir que você tenha um foco maior, porque você vai dentro lá do nosso mecanismo de pensamentos fragmentários que vem lá dos 5 sentidos, da memória, das racionalizações que a gente faz, dos julgamentos que nós fazemos o tempo todo na mente de todos, você vai começar a condicionar a sua mente, esvaziar a sua mente para que você possa se concentrar em determinados aspectos em detrimento de outro. Fuja das redes sociais, isso não foi escrito no ano de 2025, salvo o melhor juízo. Depois você confirma o trabalho focado de Cal Newport, ele foi escrito ainda, acho que na década passada, mas as redes sociais, eu não diria que elas são um fenômeno positivo, é um fenômeno recente, porque você tem as redes sociais desde a primeira década, desde o final do século passado, Orkut, primeira década deste século, mas você tem ela, principalmente aqui no Brasil, nessa força que elas vêm, nessa integração, de todos estarem, boa parte estar presentes, né? Você tem a partir dos anos 2013, 2015, onde os celulares melhoraram, a banda melhoraram e a propaganda foi aliciando as pessoas a se conectarem no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e outros, né? O WhatsApp também é uma rede social, mas um pouquinho diferente, né? E agora você tem aquelas novas lá do Instagram. Bom, mas o que é uma rede social? Todo mundo entende o que seja, né? A postagem de conteúdos e seguidores, né? Que também podem postar os seus conteúdos e fazerem os seus comentários, né? Só que perceba como que foi concebida uma rede social. Ela foi concebida como se fosse na lógica do rato de Skinner, né? Skinner era um psicólogo behaviorista que estudava os estímulos, né?
e ele, nos seus ratos de laboratório, uma experiência era que o rato ele vinha num determinado caminho, parava e num determinado ponto havia uma porta e uma alavanca que era bem visível, e ele aprendeu a bater naquela alavanca ou num determinado botão, e quando ele fazia isso, aparecia um pedaço de queijo. A porta abria e aparecia um queijinho que dava uma sensação de prazer, né? Mas saciava lá a fome dele. E ele fez uma segunda vez, apareceu um outro queijinho. Uma terceira vez apareceu um outro queijinho, de forma que o cérebro dele fez uma associação. Bater no botão ou na alavanca, aparece o queijinho e o queijinho é gostoso. Bom, aí o Skinner, vamos fazer a experiência, vamos alterar o reforço, que é o queijinho. Então ele bateu lá uma quarta vez, o queijinho não apareceu, bateu uma quinta, o queijinho apareceu. Ele, opa, então tudo bem, só foi uma vez que não apareceu. Uma sexta vez não apareceu, uma sétima não apareceu, e ele ficou batendo, porque ele gosta de queijinho, e na oitava vez apareceu. E isso vai sendo feita a variância do reforço positivo. E isso faz com que o ratinho permaneça muito tempo, o tempo todo, procurando o reforço, o queijinho, e uma hora ele aparece, outra hora ele não aparece. Pois bem, os feeds das redes sociais são desta forma. Por isso que você entra numa rede social, você aparece lá um conteúdo que vai geralmente lhe chamar a atenção, ou é um post de um amigo seu, ou de um seguidor, ou de alguém que você está seguindo, alguma coisa interessante, o algoritmo já mede quem é você, quais são as suas necessidades, o que você busca, a sua idade, seu gênero, e vai colocando isso. Então, ora aparece coisas que você vai gostar bastante, ora nem tanto, aí você pensa em sair, mas de repente aparece um post que você gosta, um post que você postou e que tiveram vários likes, e você é o queijinho que reforça, e aí você vai ver, você está navegando horas e horas numa rede social, ou seja, ela foi estruturada no sentido de causar dependência, né? Bom, fora isso, você tem produtores de conteúdo. Quem é produtor de conteúdo? Quem quiser. Basta que ele apresente um conteúdo de uma forma agradável, de uma forma sofisticada, se tiver um conteúdo escrito, né? Se não for só um post com uma imagem, com uma foto chamativa, mas digamos que haja um conteúdo que você vai ler, né? E se esse conteúdo for apresentado de uma maneira logicamente acessível, né? Não significando que a lógica é verdade, porque a lógica é um conjunto de regras que parte de determinadas premissas para chegar a um resultado, né? O silogismo clássico. Todo homem é mortal, Sócrates é homem. Sócrates é mortal. Esse é o silogismo. Mas se você troca as premissas, põe uma premissa errada e fala de uma forma veemente, com uma boa retórica, né? Todo homem é imortal. Sócrates é homem. Então Sócrates é imortal. A primeira premissa está evidentemente errada. E você pode chegar a uma conclusão lógica por conta de uma premissa errada. Não estou dizendo que isso acontece em todos os posts, mas como cada um quer colocar as coisas da sua forma, você não consegue checar a origem e se esse dado é fidedigno ou não. E você pode ser levado a ser induzido a um conteúdo errado e defender aquele conteúdo, quer seja ele político e religioso, quer seja ele de consumo, de você colocar uma posição. O que eu quero dizer é que esse conteúdo ficará registrado na sua memória. Às vezes você pode nem ter a noção, né, não ter dificuldade de evocar, mas que ele fica registrado e ele pode se tornar uma nova premissa, ou seja, de um fato errado, né? E fora a questão da propaganda, que hoje todas as empresas elas fazem as suas propagandas por meio da internet, principalmente por meio das redes sociais. A gente tem os digital influencers, né? Então, o que é a propaganda? Normalmente existe o ser e o ter. Você é um cabeleireiro, uma cabeleireira,
e você tem instrumentos para ser um cabeleireiro, uma cabeleireira. Então, uma tesoura excelente faz a diferença, mas uma tesoura por si só não faz um bom cabeleireiro. Então, você é o ser, o bom cabeleireiro está em você, e a ferramenta, o ter, vai aperfeiçoar você ainda mais. A propaganda, ela inverte a lógica, ela, ela coloca a lógica do ter e do ser, como se compre esta tesoura que você será a melhor cabeleireira do mundo, né? Não é isso que a propaganda faz, ela inverte essa lógica, uma das coisas, e instiga no seu subconsciente um desejo. Ela foi feita pelo sobrinho do Freud, né? Você vê a história da propaganda, todo mundo liga ao Goebbels, mas na verdade o Goebbels é o ministro lá do Hitler, que todo o fascismo foi baseado numa propaganda, e ele tirou essa ideia do Eduardo Bernays, que é o sobrinho do Freud, que construiu toda uma lógica de propaganda baseado nas teorias do inconsciente lá do seu tio, do Freud, né? Bom, então procure fugir das redes sociais. Então vai ser difícil, por exemplo, o WhatsApp, que vira um instrumento de trabalho. Todo mundo no trabalho se comunica formalmente pelo WhatsApp, ou dos compromissos mais formais. Então você, não, não vou mais usar nenhuma rede social, é meio complicado. Mas você tem que fazer lá a tolerância, a equalização do tempo que você permanece. Elimine a superficialidade. Se navegar nas redes sociais não é uma superficialidade, né? Também, mas aquilo, né? Você só vai ficar vendo e-mails, você vai ficar vendo o tempo todo as mensagens dos milhares de grupos que você participa, todas as pessoas que pedem para você se associar a um grupo, você aceita o convite. Este é só um dos exemplos, né? Então procure seguir esses 4 passos para que você possa executar um trabalho focado. Bom, a gente tem nos nossos smartphones diversas ferramentas que já são nativas e que vão te ajudar até mesmo a não usar tanto o smartphone. Então vamos entender quais são algumas ferramentas e que estão ligadas lá àquela questão de organizar as demandas não só pelas suas categorias, mas também isso eu coloco na agenda, isso eu escrevo um post-it, isso eu faço como uma tarefa, isso eu crio como um lembrete. E todo smartphone, quer seja Android, quer seja Apple, né, iOS, né, ele já vem. Então, por exemplo, você tem a agenda no Android e no iPhone para gerenciar os seus compromissos, as suas tarefas. Você pode bloquear tempos, né, das 9 às 11, você põe lá início e término da atividade e você sabe que você naquele período você está trabalhando mais focada, mais focado, né? E você consegue também, dentro das agendas digitais, criar o que a gente chama dos calendários profissionais, calendários pessoais, e eles acabam se sobrepondo no mesmo dia, né, com cores diferentes. Isso daí ajuda bastante a visualização, né, a questão visual. Não que você não possa fazer isso também numa agenda planner escrita, né? Lista de tarefas tem nos planners escritos, mas você tem aí no Google, nos Androids, que se chama Google Tasks, nos smartphones as listas que vão te permitir uma lista de afazeres com prazos e com subtarefas, e você categoriza, né, do trabalho pessoal, do trabalho dentro do setor tal, do trabalho dentro do projeto tal. Você integra isso com e-mails, né, tanto no Google como no iOS. Isso vai lhe dar uma flexibilidade maior. A diferença de uma tarefa para uma agenda, a agenda a gente usa a data para registrar o compromisso. Mas também a gente pode registrar o período, né, de tempo de trabalho, das 9 até as 11. Né? E a tarefa ela é uma atividade que você tem que entregar com prazo, com tempo de duração. Então essa é a diferença. Ok? Você tem as notas. O sistema de notas é aquele sistema para que você teve aquele insight, aquela ideia que apareceu do nada e você não perder aquela ideia, né? Então você tem o Google Keep, tá? E você tem o Notas no smartphone, né, no iOS.
você pode colocar etiquetas, pode colocar hashtags para... então você teve uma ideia, vai lá no Notas e registra, né? O telefone de uma pessoa, a solução para um determinado aspecto que você estava pensando um tempão e você não tinha, ela apareceu do nada, né? Então registra. Não se gerencia o que não se mede e não se mede o que não se registra, tá? Isso é a máxima da qualidade. Não se gerencia o que não se mede e não se mede o que não se registra. Por isso que é preciso registrar tudo em agendas, em tarefas, em notas. Esses dois últimos são as configurações para que o celular te dê ou não notificações. Ele se chama Bem-Estar Digital, que tem determinadas atribuições no Android, é um pouquinho diferente do iOS. E você tem o Foco no iOS, que vai te ajudar a controlar o uso do celular, né? Ele vai permitir definir limites para aplicativos, apps que são distrativos, aqueles que ficam chamando a sua atenção o tempo todo, né? Então você coloca, por exemplo, no modo foco, no modo trabalho, no modo sono, ninguém te incomoda, né? Mas isso é uma questão configurável, tá bom? Então você já tem ferramentas nativas. Na aula presencial eu passo este vídeo, depois eu coloco o link na descrição deste vídeo gravado, tá? Eu vou colocar este link aqui, melhores aplicativos para aumentar a sua produtividade no celular e pare de perder tempo. É um vídeo que eu considerei que é interessante, que vai te sugerir como o Google Agenda, como o Trello e como outros, para que você possa gerenciar melhor aí a sua produtividade, tá? Vamos ouvir aqui a transcrição de um áudio que vai falar sobre como focar neste mundo VUCA. Entre os cinco sentidos, foco e atenção plena pode ser resumido em tópicos. Apreensão pelos cinco sentidos. São as portas de entrada para a informação do mundo exterior, visão, audição, olfato, paladar, tato. Constantemente captam estímulos, mas a percepção consciente depende do foco e da atenção plena. O papel do foco, capacidade de direcionar a atenção para um estímulo específico e mantê-la. Permite selecionar informações relevantes e filtrar distrações. Resulta em percepção aprimorada, melhor concentração e redução da sobrecarga sensorial. A conexão com a atenção plena, mindfulness, prática de estar totalmente presente, observando sem julgamento as sensações pelos cinco sentidos. Aprofunda o foco, levando a uma apreensão mais completa da realidade. Incentiva a observação consciente dos detalhes sensoriais. Âncora no presente, afastando a mente de preocupações passadas ou futuras. Promove uma consciência ampliada e aceitação das experiências como elas são. O ciclo virtuoso. A atenção plena treina o foco nos sentidos, que por sua vez enriquece a percepção sensorial. Estar consciente e focado nas informações sensoriais leva a uma vivência mais plena do momento presente. Contribui para a redução do estresse, melhor regulação emocional e bem-estar geral. Muito bem, no encontro passado gravado, você pode revisar e perceber que a gente comentou lá no penúltimo e último slide, a questão da apreensão do mundo exterior para a nossa mente através dos cinco sentidos, tato, visão, paladar, audição, olfato, né? E assim vai. Bom, os cinco sentidos, eles captam as informações do mundo, mas a gente tem um pensamento fragmentário. Então, a atenção plena é o olhar para aquele momento, um esforço que a gente faz no sentido de direcionar a atenção para estímulos específicos. Isso vai aprimorar a nossa percepção, ou seja, vai melhorar a apreensão pelos sentidos. Então, a atenção plena é estar presente, observando as sensações sem julgamento, porque cada observação pode gerar um estímulo, uma sensação, e isso vai permitir que você aprofunde o foco e a conexão lá com o presente, a conexão com a realidade. Bom, é importante a gente voltar àquela explicação do tempo que nós fizemos logo no início do primeiro encontro, né? O tempo é aquele agora que passa. O tempo sempre vai para frente, nunca volta, mas nós temos os três entes: passado, presente, que é o agora que passa, e o futuro. O passado é o agora que passou,
vai ficar registrado ou num livro, num vídeo ou na sua memória. Mas você não tem como mudá-lo. Você pode fazer compensações no agora, pelos erros do passado, pelas incorreções do passado, mas mudar o que aconteceu no passado é impossível. O futuro é agora que não aconteceu. Se não aconteceu, é expectativa. Pode acontecer aquilo que você desejava ou pode também não acontecer por conta das contingências. Futuro nem com bola de cristal. Então, o futuro ele demanda uma expectativa. O passado que pode não se realizar. E o passado você não pode mudar, você tem de sobra o presente. Este agora. Que não pode... O que é o agora que passa? Se é 1 segundo que passou, 2 segundos que passou, você também não consegue exatamente quantificar em termos de tempo. E na aula passada eu falei que o tempo ele é sempre quantificado, né? De uma forma analógica com o passar do dia, com o passar das estações, com a posição do planeta e assim vai, astrológica, né? Mas a gente tem que entender o presente, que nós só o temos. E para isso a gente tem que considerar a atenção dos nossos 5 sentidos para o presente. E isso se dá sempre num círculo virtuoso, tá? Vamos falar as 4 regras do trabalho focado, depois a atividade prática ela vai nesse sentido, a esse encontro da aplicação desse trabalho focado. Você tem o trabalho focado que a gente chama de monástico, ele vai exigir que você vá para um isolamento, e nem sempre as pessoas têm essa autonomia, né? Requer uma autonomia de você desconectar do presente, nem sempre você pode fazer isso, porque seu chefe não deixa, porque seu trabalho impõe, você tem que seguir aquela rotina, mas o trabalho focado é o isolamento completo, né? Como a autora dos livros do Harry Potter, que lá nos últimos livros se internava numa suíte do hotel e permanecia semanas, meses, até que ela escrevesse de uma forma geral lá os últimos livros. Você tem, além do trabalho focado, que a gente chama do trabalho bimodal, talvez o mais factível para boa parte das pessoas, é que você vai dividir entre rotinas com períodos de trabalho focado, intenso, e outras que você vai demandar atenção para diversos aspectos, né? Superficiais, colaboração. Isso permite alternar o modo focado e o modo colaboração, né? Por exemplo, o gerente que chega de 7 a 10, ele se fecha na sala dele, não vê nenhuma notificação no smartphone ou de e-mail, no computador, e trabalha nos projetos criativos antes de qualquer coisa, para depois passar o resto do dia atendendo as demais demandas. Você tem o trabalho focado rítmico, que é um pouco diferente deste bimodal, que você procura estruturar hábitos regulares, também vai estabelecer horários fixos, também horários fixos inegociáveis, né? Mas esses horários fixos serão a sua rotina, né? Então é ideal para quem tem rotinas estruturadas, né? Por exemplo, quem vai desenvolver um software usa só amanhã para codificar as instruções, a parte da tarde ele usa para atualizar o projeto dele, fazer as conexões com os demais integrantes do time, né? Bem parecido com o trabalho bimodal. Você tem o trabalho focado jornalístico, que significa integrar um foco, fazer um exercício de uma atenção plena quando você tiver um tempo sobrando. Então você é um advogado, você vai de uma audiência e você tem um intervalo lá de uma audiência para outra de 2 horas. Você vai para um determinado local e fica se preparando para a audiência seguinte, ou a audiência do dia seguinte, fica dando andamento lá em um determinado processo, né? Então, são ideais para profissionais com horários imprevisíveis, mas que tenham adaptabilidade e autodisciplina extrema, como, por exemplo, você trabalhar num aeroporto, como está aqui a foto, tá? Tenta, dentro do possível, se enquadrar num desses trabalhos. O importante é que, em algum momento, você tem que ter um foco pleno, profundo. Nós vamos ver agora um estudo de caso que vai contextualizar esses 4 tipos de trabalho. Estudo de caso. A implementação do trabalho focado em uma startup de tecnologia. A startup de tecnologia Inovatec enfrentava um desafio comum. A produtividade era prejudicada pela constante interrupção e pela falta de concentração profunda.
Para otimizar o desempenho, a liderança decidiu introduzir as 4 regras do trabalho focado de Cal Newport. O objetivo era entender qual abordagem se adaptaria melhor à cultura da empresa e às necessidades individuais, visando uma melhora significativa na qualidade e na entrega dos projetos. A Inovatec começou experimentando, observando resultados variados. Desenvolvedores sêniores encontraram sucesso no trabalho focado monástico, optando por dias de trabalho remoto com interrupções mínimas. A maioria da equipe, incluindo designers e gerentes de produto, usou o trabalho focado bimodal, estabelecendo blocos de tempo para trabalho profundo alternados com reuniões. A adesão ao trabalho focado rítmico também foi incentivada, com muitos funcionários bloqueando horários diários para tarefas de foco, transformando a concentração em um hábito. A abordagem mais desafiadora, mas eficaz para alguns, foi o trabalho focado jornalístico. Membros da equipe de suporte e vendas, com horários menos previsíveis, aprenderam a capitalizar pequenos intervalos entre chamadas ou reuniões para tarefas de alta concentração. Embora exigisse alta disciplina, essa estratégia se mostrou vital. Ao final de um trimestre, a Inovatec observou um aumento notável na qualidade das entregas, redução no tempo de conclusão de projetos e maior satisfação entre os colaboradores. Muito bem. Então a gente procurou colocar aqui esse estudo de caso, vamos dar prosseguimento e vamos falar agora nas rotinas do trabalho focado, tá? Alguma prática que você pode demandar uma atenção específica para melhorar ali a gestão do seu trabalho deep work, né? Bom, para aprimorar esse trabalho, crie rotinas que preparem sua mente e otimizem o ambiente, por exemplo, determinados rituais. Então você, no início, chega lá na sua empresa, ou você faz homework, né, você trabalha na sua casa, são ações que você vai começar a sinalizar para quem? Para você mesma, para você mesmo, que você vai iniciar um trabalho focado. Por exemplo, organizar a mesa, desligar as notificações, revisar os objetivos e falar para você mesma, a partir de agora eu vou entrar no trabalho focado por 1 hora, por o dia inteiro, fazendo determinadas pausas. E no fim, o ritual seria as ações para desengajar, né, para você entender início, meio e fim. Vou revisar o que eu fiz, vou planejar o próximo passo e vou desconectar. Porque o trabalho focado ele exige uma conexão e uma desconexão. Então, vai te facilitar um ambiente propício. O ambiente físico, ambientes que são muito barulhentos, que estão desarrumados, que tem pouca iluminação, que não tem ergonomia, né? Não tem uma cadeira adequada, um ambiente num calor muito grande, sem ar-condicionado, né? Isso é um limitador. Então, procure privilegiar este tipo de ambiente. Organizado, com pouco ruído, boa iluminação, boa ergonomia. E o ambiente digital é você, naquele momento lá, desativar as notificações, mudar o foco lá do seu smartphone. Se você está no computador, fechar as abas desnecessárias e bloquear também determinados sites, né? Porque a gente tem os pop-ups. Entrando no site, já mostra um pop-up que te chama atenção com um vídeo, com a propaganda que você vai te restringir a ter um foco pleno naquele momento, tá ok? Bom, outras técnicas, você tem a técnica do Pareto, que vem lá do diagrama de Pareto, que ele parte da premissa que 80% dos resultados vem apenas de 20% dos esforços, né? Então, você tem que entender quais são os 20% necessários para que dê 80% de resultado. Então, você tem que listar as tarefas, a gente tem uma prática orientada nesse sentido, mas listar as tarefas no sentido que você vai priorizar, identificando aquelas que têm um impacto relevante sobre todas as demais, né? Então, identifique aquela única tarefa que trará os melhores resultados, né? Ou dedique seus blocos de foco a ela, perguntando: qual é a única tarefa que, se eu fizer, tornará todo o resto do meu dia, todo o resto do meu prazo fácil ou desnecessário?
Você tem a técnica Pomodoro, que altera entre períodos de esforços, descanso e retorno, né? Então você trabalha com blocos intensos, focados e faz pequenas pausas. Quem estuda para vestibular, concurso, pode utilizar muito essa técnica. Um gás ali de meia hora, 5 minutos descansando, mais meia hora e assim vai até que faz um intervalo um pouco maior. Esse é o método Pomodoro. E o blocking do tempo, o time blocking, que você agenda blocos de tempo, que dedica horários específicos das 8 às 10 para tarefas que exigem concentração profunda, bloqueia lá a sua agenda. E você faz isso no início do dia da semana, você já abre a sua agenda, já reserva os blocos e procura seguir com disciplina aqueles blocos reservados. Naquele momento, você vai evitar reuniões, verificar os e-mails e outras distrações. Bom, para nós já irmos terminando, é fundamental falar numa coisa muito antiga que vem sendo deixada de lado por conta do aliciamento, né, dos produtos tecnológicos, que é a leitura. É muito mais agradável para as pessoas assistirem um Reels, assistirem um vídeo, ficarem navegando por vários posts muito bem estruturados num feed de uma rede social, do que você sentar, abrir um livro, quer seja físico ou um e-book, e você lê-lo. Só que a leitura, ela é uma prática que tem diversos benefícios, como o treino da atenção. Você aperfeiçoa o seu foco contínuo, você aperfeiçoa a questão da concentração, e isso vai te reduzir a dispersão e as distrações, vai manter a mente presente lá na história. Livros de literatura são os mais indicados, se você não consegue, porque às vezes é uma leitura pesada de determinado autor, né? Procura um livro de autoajuda, procura um livro mais tranquilo, até mesmo às vezes um livro didático que vai te trazer um conhecimento relevante, mas procure um livro para ler para que você passe um momento concentrado. Vai melhorar a sua memória ativa, porque a leitura ela faz determinadas sinapses que vão permitir uma maior retenção de informações. Na filosofia se diz que quem não domina a própria língua não entende completamente o mundo. Então, desenvolver a linguagem, vocabulário vai permitir uma visão maior do mundo e da realidade, ok? E um pensamento crítico reflexivo. A leitura tem sido muito vilipendiada, a gente que acompanha as listas de livros mais vendidos, a gente tem percebido que nesses últimos 3, 5 anos, os livros mais vendidos são os livros de desenho. Alguma coisa está completamente errada. As pessoas não estão mais lendo, as livrarias estão no movimento de se manter com muita dificuldade, grandes livrarias fecham, a venda de livro é cada vez menor, e a gente tem um mundo onde qualquer pessoa pode publicar um livro. Ou se você não quiser correr o risco de ler porcaria, né, porque você não acredita na pessoa que está publicando, você vai na Amazon, se acostuma a ler num aplicativo de leitura, paga um serviço que é o Kindle Unlimited, se não me engano são R$ 20 por mês, você lê ali milhares de livros de graça, compra livros, e-books muito baratos, né? Agora, a leitura é que nem a corrida. Ninguém consegue correr uma maratona de um mês para o outro. Você começa ali, corre 10 minutos num dia, 15 no outro. Na semana seguinte, você, em vez de correr 15 minutos, começa a correr os quilômetros. E lá no final do ano, depois de muito treino de autoindução, aí você está correndo a maratona. A leitura é igualzinho, é uma questão de esforço e de persistência, mas que vai te trazer um benefício esplêndido de atenção plena e todos os outros aspectos. Para nós finalizarmos, 54 minutos de exposição, vamos ver se a gente finaliza antes de 1 hora, a gente tem que entender que priorizar mais planejar é focar. Então, para focar, você tem que ter um horizonte longo.
O que é um horizonte longo? Dentro das organizações, um longo prazo é o quê? 20 anos, 10 anos, 5 anos. Isso depende de organização para organização, qual o tempo necessário que ela quer cumprir a sua visão de futuro, cumprir os diversos objetivos, né? Porque um planejamento estratégico é você estar no presente não confortável e desejar mudar, e a mudança ela vem do passar do tempo, com o objetivo que você vai atingir ou amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 20 anos. E aí você estabelece curto, médio e longo prazo, objetivos que você vai atingir agora, daqui a algum tempo um pouco maior e num tempo longo, a visão longa, holística, temporal holística, né, ampla. Então, as organizações, boas organizações estruturadas já fazem isso. Você às vezes trabalha numa delas e tem que estar inserido nessas tarefas, nesses projetos que vão lá estar no curto, no médio e no longo, mas é no sentido de você estabelecer quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? A ferramenta do 5W2H te ajuda bastante. O que, por que, quando, onde, quem, como e quanto custa, né? Você colocar nessas diversas setores, né? Fazendo essas perguntas te ajuda bastante, né? E quem estuda projetos está inserido nisso, porque o que é um projeto? É uma visualização de várias tarefas que precisam ser realizadas em um determinado tempo, né? Um cronograma que vai discorrer quanto tempo que você vai cumprir em cada um dos blocos de trabalhos, das tarefas menores, dos prazos que têm que ser concluídos, levando-se em consideração o cálculo de cada uma de atividade, né? Por isso que estudar projetos é muito bom, mas no sentido do seu projeto pessoal de vida. Também você terá este vídeo no link para que você possa assistir com calma, não deixe de assistir. E nós estamos chegando ao fim. Aqui existe uma indicação de leitura, um vídeo, trabalho focado de Cal Newport, que a gente comentou hoje aqui no YouTube. Também o trabalho focado um pouco diferente neste blogzinho, tá? E o método GTD, para você entender ele de uma maneira bem simples, está aqui para que você possa ler e compreender de uma forma um pouco mais profunda. Aqui são os livros, a bibliografia da onde a gente tirou o conteúdo deste encontro. Então, se você quiser dar uma olhadinha, você encontra também facilmente esses livros para serem adquiridos. Você encontra resenhas, resumos deste livro, se você não tiver tanto tempo, mas vale a pena, é o que nós temos explorado aqui para que você possa gerenciar bem o seu tempo. Então a gente vai fechando esse encontro. Hoje a gente procurou apresentar algumas técnicas para otimizar o seu trabalho, para destacar como a tecnologia pode te ajudar, mas como ela pode ser a maior vilã da sua distração, e como você pode estruturar um trabalho focado, um deep work, com uma atenção plena e desenvolver a mente para que você tenha atenção plena exatamente naquele momento de agora, né? O tempo presente, que é o agora que passa, sem as expectativas de um futuro que a gente não tem como saber se elas se consolidarão ou não, e de um passado que passou que a gente não tem exatamente nada a alterar, que fica lá registrado nos livros, nos filmes, nos vídeos, nos posts e principalmente na sua memória. Vamos colocar a atividade prática, mas de qualquer forma eu gostaria de agradecer a sua atenção. Muito obrigado. Nós ainda temos 2 encontros para postarmos aqui neste canal. Obrigado, paz e bem a você.